Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs deste canal. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, meu irmão. Meu irmão, veja, ouve essa mensagem, irmão. Ouve essa mensagem de todo o seu coração. Medite nessa mensagem. Aonde eu não puder chegar, que o próprio Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, chegue no seu coração e fala com você. Abra os seus olhos para o que Deus quer nos mostrar em nome de Jesus. Irmãos, aqui na palavra de Deus, Lucas 22, no versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lá em Mateus 16, olha você vê, antes dessa passagem, em Mateus 16, a Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, Jesus estava predizendo a morte dele, que ele ia ter que morrer. Olha o que Pedro diz. Mateus 16, 23. Mas Jesus voltando-se disse para Pedro. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse: Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, sim dos homens. Lá atrás já Satanás já estava o quê? Tentando, Jesus falando que ele ia ter que morrer, que ia ter que ressuscitar. Pedro, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Jesus diz: arreda-se de mim, Satanás. É preferido, meu irmão, você falar a verdade, porque Jesus não tinha esse negócio. Não, irmão, pode continuar a vidinha que você está, essa vida que você está vivendo, no pecado, tendo 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Você pode tomar de vez em quando uma branquinha. Você pode pecar de vez em quando, que não tem importância. Sabe? Jesus não, fala a verdade. Falava a verdade. Aí aqui, Pedro é avisado: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Jesus falou: olha, Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmão, o que o diabo quer fazer? O diabo quer que você fala contra o seu Deus. O diabo quer usar. Às vezes o diabo não vai usar alguém que está longe de você, mas alguém que está perto de você. E o diabo, sabendo que o destino dele é o lago de fogo de enxofre, ele quer levar você também. Mas aqui, ó, Simão, Satanás reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter, fortalece teus irmãos. Jesus falou: eu roguei por ti, Pedro, Simão, para que quando você se converter, fortaleça teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão ou como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará que me conhece antes que o galo cante. Irmão, Jesus conhece seu coração. Deus sabe quem é quem. Deus me conhece, Deus sabe quem sou eu. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. No dia que eu falar para Jesus assim: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte, mas se eu não estou preparado, Deus conhece. E aqui, irmão, vou colocar uma coisa: não adianta você querer fazer as coisas para mostrar para o homem, para mostrar para as pessoas. Deus conhece se você está fazendo de coração ou se você está fazendo para se mostrar. Mas Jesus disse aqui, que me chama a atenção aqui, que Jesus diz: eu vou rogar por ti para que não desfaleça tua fé, pois quando te converteres, fortalece teus irmãos. E Pedro fortaleceu os irmãos lá no livro de Atos. Os irmãos lá, ele orava, ele buscava, né? Aí a Bíblia vai falar, aí vamos lá em Lucas 22, 54. Pedro nega Jesus. Então, prendendo, o levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Levaram quem? Aí que prenderam Jesus, levaram ele lá na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Pedro negou Jesus. Olha você vê. Primeira coisa que o diabo faz:
faz você negar Jesus. Segunda coisa que o diabo vai fazer. Vai fazer você seguir Jesus de longe. Aí você fala assim, mas como que eu nego Jesus? Quando é para você falar a verdade, você não fala, você está negando Jesus. No seu serviço, você é o cristão secreto. Ninguém sabe que você é cristão lá no seu serviço, no seu trabalho. Na rua da sua casa, ninguém sabe que você é cristão. Agente secreto, cristão secreto. Existe o agente secreto, você é o cristão secreto. Ninguém conhece, ninguém sabe que você é evangélico. Ninguém sabe que você é cristão. Aí levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote e Pedro seguiu de longe. E quantas pessoas têm seguido Jesus de longe? Irmãos, eu vou te falar uma coisa, irmão. A Bíblia fala que Pedro segue Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. Quer dizer, Jesus chamou Pedro lá em Mateus 4,18. Deus chamou Pedro. Mas Jesus seguiu Jesus de longe. E quantas pessoas estão seguindo Jesus de longe, irmão? Seguindo Jesus de longe. Como que eu vou seguir Jesus de longe? Vou te explicar. Sabe o que é seguir Jesus de longe? É você estar na igreja, mas você não está mais no primeiro amor. Tudo que fala para você não aceita. Não é bem assim, pastor. Isso que o pastor falar não é bem assim. Isso que o irmão está falando não é bem assim, não. Você está o quê? Seguindo Jesus, não está negando Jesus. Quer dizer, você está negando Jesus. Aí no versículo 55 diz assim: e quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre... Quem que acenderam o quê? O fogo no meio do pátio, juntos se assentaram e Pedro tomou lugar entre eles. Irmãos, aqui, irmão, Pedro se sentou no meio daquele povo que está querendo crucificar Jesus, matar Jesus. E Pedro se sentou no meio do fogo. Cuidado, meu irmão, para você não se assentar. Porque, como eu falei, primeiro ele disse que estava pronto e não estava, né? Pedro foi avisado, ó. Você foi avisado, Pedro. Satanás rogou pela sua alma, está dizendo que vai te peneirar, né? Aí ele falou, estou pronto para ir, não estava. É aquele que fala assim, dou meu sangue por Cristo. Chega na hora, nega o que prendeu, né? Nega de falar a verdade, nega de falar. Aí começa a sentar na mesa, aí Pedro se sentou no fogo, começou a aquecer com o fogo do mundo. Qual que é esse fogo? É o fogo do mundo, meu irmão. A Bíblia disse, não assentais na mesa dos escarnecedores. Salmo fala, né? Pedro já fez errado. Você sentou na mesa dos escarnecedores. E Pedro tomou lugar entre eles. Às vezes você, meu irmão, às vezes você fala assim, para mim chegar a um cargo, vamos dar um exemplo, um cargo numa empresa, eu preciso fazer isso, tem que ficar agarrado no fulano, porque o fulano tem influência na empresa, ele vai fazer eu chegar no cargo que eu quero. Começa o quê? Você começa a tirar o seu foco, começa a confiar no homem, começa a confiar naquele homem, achando que ele que vai levar você ao cargo que você quer, e não Jesus. Aí você começa o quê? Começa a fazer tudo para agradar aquela pessoa. Você está entendendo? Mas não, quem que vai te dar a vitória? Se Deus quer pôr você lá como chefe, Deus vai colocar você lá. Você não vai precisar de ninguém. Deus vai te colocar você lá. Você está me entendendo, meu irmão? Aí diz, continua. Entretanto, uma criada, vendo o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Este também estava com ele. Estava com quem? Com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Mulher, não o conheço. Olha você ver. Sabe, irmão? Isso aqui, irmão. Às vezes a gente nega Jesus por causa de bobeira. Às vezes a gente nega Jesus por causa de uma mentira à toa. Às vezes você nega Jesus, meu irmão,
Às vezes por causa de você falar assim, fala que eu não tô aqui em casa. Fulano chega nessa casa. Ô, dona Maria, você tá em casa? A dona Maria tá aí? Não, ela saiu. Fala que eu saí. Você tá ligando Jesus. Você tá entendendo? Aí continuando. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, diz, também é esse dos tais. Dos tais o quê? Discípulo de Jesus. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Não sou. Aí você falava assim, fulano, você é da igreja A? Não sou, não, nunca fui lá, nunca entrei lá. Nossa, ó, não conheço, não sei nada, não tenho Bíblia, não sei de nada. Né? É igualzinho aí. Vamos supor que a gente estivesse vivendo aí, as pessoas chegassem na sua casa, chegasse a polícia lá e batesse. Irmão, você é cristão? Não, não sou. Sou cristão, né? Nega Jesus. Ah, tá bom. A Bíblia diz, aquele que negar Jesus aqui, o filho negará diante do pai. Muito forte isso, né? Aí continuando, pouco depois vendo outro diz, também tu és um dos tais, Pedro, protestar. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também é este, verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia. Tem pessoas que insistem no pecado, irmão. Tem pessoas que insistem no pecado. Tem pessoas que ela sabe que ela está errada, que ela está no fogo de Satanás e ela continua errando. Ela não dá. É aquela pessoa orgulhosa que não dá quebrantar o coração dela. Só Deus para quebrantar, irmão. É igualzinho Pedro. Pedro ali insistia, mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que diz. Não compreendo o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Irmão, quando Jesus voltar, meu irmão, muitos vão falar isso. Quando Jesus vai falar isso para muitos, né? Mas Pedro insistiu, homem, não compreendes o que diz. Logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cantou o galo. Não espere o galo cantar, irmão. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você viver uma vida reta com Deus. Tô falando assim de mim, irmão. Não é porque eu tô no pecado, não tô falando pra você. Porque a gente erra todos os dias. Todos os dias a gente erra. A gente faz alguma coisa, fala uma palavra que não era para falar, entendeu? Mas a gente tem que manter. E falava e o galo cantou. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras, como ele disse: hoje 3 vezes me negará antes que o galo cantar. Então Pedro, saindo ali, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, irmão. Irmãos, não espere o galo cantar. Não espere, meu irmão. Não espere Jesus. Eu vou falar assim, o galo cantar, vamos ser mais franco. Não espere Jesus voltar para não acontecer isso aqui que aconteceu com Pedro. Então Pedro saindo dali chorou amargamente. Porque muitos, meu irmão, vão chorar amargamente. Porque eu não acreditei naquele menino, naquele rapaz que pregava, que fazia vídeo no YouTube e falava que era para mim se arrepender dos meus pecados, para mim voltar, que não era para mim esperar o galo cantar, que não era para mim negar o nome de Cristo. Por que eu não larguei o pecado? Por que eu não larguei a prostituição? Por que eu não larguei o vício, né? Por que eu não larguei a amante, né? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando Jesus voltar e levar a igreja dele, meu irmão, muitos vão chorar amargamente. Por que eu não me arrependi? Por que eu não aceitei Jesus antes? Mesmo estando dentro de uma igreja, eu não aceitei Jesus, vão chorar amargamente, irmão.
Porque quando Jesus arrebatar a igreja, meu irmão, isso aqui vai virar um inferno. Vai ser perseguição. A gente já está sendo perseguido, mas a perseguição vai ser 1000 vezes piores. Porque para você comer, você vai ter que ter uma marca no seu braço. Você está me entendendo, meu irmão? Então, meu irmão, não espere que Jesus voltar. Não espere Jesus voltar. Ainda dá tempo de você se arrepender. Arrependa dos seus pecados. Então, Pedro saindo dali chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, irmão. Mas Pedro, irmão, a Bíblia diz que Pedro, ele que ele se converteu. Ele se converteu, né? Pedro era um homem de Deus, irmão. Pedro, ele ali, ele seguia, ele andava com Jesus, ele andava com o Senhor Jesus, ele viu os milagres, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era um amigo íntimo de Jesus, meu irmão. Ele viu Deus, ele viu Jesus curando muita gente. É como hoje você vê muitos milagres acontecendo na igreja, muitos milagres acontecendo onde você está, né? Mas Pedro depois também, né? Se você for ler depois Mateus 22, 23, diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu, né? Quando, meu irmão, Jesus, aí lá no livro de Atos fala que Pedro, né? Que Pedro no livro de Atos, que ele fortaleceu, orava, ele ajudou a fortalecer a igreja primitiva, né? Então Pedro se converteu, deu tempo, ele chorou amargamente, mas ele ainda teve tempo de se arrepender. Será que você, meu irmão, será que você não, né? Ainda dá tempo, meu irmão, de você chorar, o que você está chorando hoje, por causa de algum problema, por causa de alguma coisa. Isso não é nada. Isso não é nada. Pior vai ser você chorar, meu irmão, quando Jesus buscar a igreja dele e você não tiver se arrependido de ter ficado aqui. Sabe, meu irmão? Aí sim. Pedro deu tempo dele se arrepender. Ele foi um grande homem de Deus, um discípulo, foi morto por pregar a verdade, por pregar, morreu de cabeça para baixo numa cruz, tá? Porque ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E Pedro, ele ajudou a ler o livro de Atos. Você vai ver lá falando, Atos capítulo 2, falando que a igreja crescia, porque Pedro era o líder deles, sabe, meu irmão? Então, meu irmão, Deus tem uma obra para fazer na sua mão, tem uma obra para fazer na sua vida, mas depende de você. Eu quero que você enfatize isso. Então, Pedro saindo dali chorou amargamente. O que você está chorando agora não é nada. Vê se você está chorando por causa que saiu por causa de um namorado, porque você às vezes perdeu sua empresa, às vezes porque você perdeu alguém, sabe, meu irmão? Isso não é nada, meu irmão. Pior você morrer aqui nesse mundo. Pior você perder Jesus na sua vida. Pior você morrer sem Jesus. Viver aqui neste mundo sem Jesus, tudo bem. Pior é você morrer sem Jesus. É como eu tenho falado, as pessoas têm amado mais este mundo do que morar no céu. Eu prefiro morar no céu. Não vejo a hora de estar no céu, eu e a minha família. Então, meu irmão, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados. Ele medite nisso. Então Pedro saindo dali chorou amargamente. Quando Jesus voltar, se você não se arrepender, meu irmão, você vai chorar amargamente. Aí não adianta mais. Não adianta. Ô Senhor, por que eu não fiz isso? Por que eu não aceitei o Senhor? Por que eu não segui o Senhor certo? Não vai adiantar mais. Não adianta. Não vai adiantar mais, meu irmão. Aí já foi. Aí você vai ficar aí. Não vou ter mais chance de ser salvo. Vai ter chance. Você vai ter chance de ser salvo. Mas já não vai ser pela graça e nem pela misericórdia. Amém?
Mas Deus vai estar cuidando de você. Então, antes de tudo isso, é preferido você ir agora, quando Jesus voltar agora para arrebatar a igreja, você ir no primeiro arrebatamento. Que quando Jesus vier, mas no segundo arrebatamento você arrebata, vai. Se você se converter, se arrepender, conseguir passar por tudo que vai ter aí nessa terra, você vai ser também. Se você não negar o nome de Cristo, você vai ser salvo também em nome de Jesus. Então, meu irmão, pense nisso. Que Deus possa te abençoar, falar no seu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê força. Irmão, é tempo de arrependimento em nome de Jesus.